Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, amém? Seja bem-vindo ao nosso canal. E eu queria hoje responder aqui uma pergunta que foi me feita no inbox do Facebook, hoje à tarde, amém, irmãos? Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O irmão me perguntou lá o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu expliquei mais ou menos lá, mas eu resolvi fazer esse vídeo para ficar mais claro a questão aqui, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, né? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 12, no versículo 31 e 32. Vamos usar alguns textos aqui para explicar essa questão aí. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Amém? E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém, irmãos? Aqui nós conhecemos o texto bem, né? Se vocês depois leiam o texto aí, eu não vou me aprofundar muito no texto, porque eu vou falar especificamente, vou ser meio direto aqui. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? No capítulo 12, se nós analisarmos ele todo, nós vamos ver que Jesus está expulsando os demônios ali de um homem que estava endemoniado, né? A Bíblia diz que ele estava endemoniado, era surdo e mudo. Jesus expulsa os demônios deles ali, e os fariseus começam a questionar Jesus e blasfemam, né, contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus expulsava por Beelzebul, né, ou pelos demônios, e não pelo Espírito de Deus. Aí Jesus usa ali uma figura, falando do pai de família, né, que para entrar na casa ele precisava primeiro amarrar o pai de família, o pai da casa, né, não sei se é pai de família que diz aqui, deixa eu ver aqui direitinho, vamos ver aqui. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consumamente chegado o reino de Deus. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente? Amém, irmãos? É o homem valente, né? E furtar os seus bens, se primeiro não manetar o valente, saqueando então a sua casa. Então Jesus usa essa figura aí, né? Dizendo que não dá para entrar na casa do homem valente se ele primeiro não amarrar o homem valente. Então o que ele está querendo dizer ali? Que o diabo estava ali de mãos atadas enquanto Cristo estava agindo ali, porque havia chegado o reino de Deus. Amém? E os fariseus entendiam isso. Nós vamos entender pelo contexto e depois pelo contexto das Escrituras que muitos dos fariseus sabiam que Cristo era o Messias enviado de Deus, amém? E que muitos fariseus negaram isso, ou seja, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a obra do Espírito Santo, para se manter ali no seu sistema religioso, ali, né, para não perder os poderes que eles tinham dentro do judaísmo daquela época, amém? Mas olha que juízo duro, é o versículo 31 e 32 que nós lemos aqui. É um juízo duro sobre esses fariseus e sobre todos aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Ele diz aqui, qualquer que disser que alguma palavra contra o Filho do Homem, qualquer um que blasfemar contra Cristo, lhe será perdoado, mas qualquer um também que blasfemar contra o Pai, também será perdoado. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Amém? E por que não será perdoado? Por que blasfemar contra o Pai, blasfemar contra o Espírito Santo, essa pessoa não será perdoada? É isso que nós vamos procurar entender aqui. Eu estou com uma obra aqui, Augusto Strong, Teologia Sistemática. Vamos ler o que o Strong diz aqui, Sem a obra do Espírito Santo, teria sido impossível a redenção. Amém? Presta atenção aqui. Tão possível quanto ao combustível aquecer sem aquecê-lo, ou o pão que nutre, se não o comer. Cristo é Deus entrando na história humana, mas sem o Espírito, o cristianismo só seria história. O Espírito é Deus entrando nos corações humanos. O Espírito Santo vivifica o credo. Cristo é o médico que deixa o remédio e se retira. Amém? O Espírito Santo é o enfermeiro que aplica e administra o remédio e fica com o paciente até que se complete a cura. Página 594, Teologia Sistemática, Augusto Strong. O que Augusto Strong está querendo dizer aqui? Ele está dizendo algo importantíssimo. Ele está falando da obra do Espírito Santo. Amém? Por que blasfemar contra o Espírito Santo é pior do que falar contra o Pai e contra o Filho? Vamos explicar isso daí. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age na vida do homem primeiro, né? Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três é Deus, amém? Só que cada um age na história e
no universo de maneiras diferentes, cada um aplica a sua obra de uma maneira diferente. Nós precisamos entender que quando o homem vai crer em Cristo, todo homem que crê na pessoa de Cristo, ele primeiro é movido pelo Espírito Santo, amém? A graça de Deus tem que o alcançar antes, amém, meus irmãos? Então ele recebe a fé da salvação, a fé salvífica, né? O Espírito o ilumina, é o Espírito Santo que o ilumina para que ele creia em Cristo, amém? E assim consequentemente é levado a Deus, amém? E é o Espírito Santo também, como o Strong diz aqui, ó, ele diz aqui algo interessantíssimo, né? Ele diz, ó, o Espírito Santo vivifica o credo, ou seja, se eu criei, é o Espírito que vai vivificar essa fé em mim, né? Cristo é o médico que deixa o remédio e se retira. Por quê? Porque Cristo veio, morreu, cumpriu na cruz o que havia de cumprir e subiu, ascendeu aos céus, amém? O Espírito Santo é o enfermeiro. E aqui ele está usando uma figura de linguagem, mas é interessantíssimo. Ó. O Espírito Santo é um enfermeiro. Então, Cristo é aquele que traz o remédio, né? O Espírito Santo é o enfermeiro que aplica o remédio e administra o remédio. E fica com o paciente até que se complete a cura. Ou seja, o Espírito Santo age na salvação, né? Age na nossa vida, tanto no início, quando ele nos ilumina para que creiamos em Cristo, amém? E ele também administra o remédio, né, todos os dias, para que até o fim da vinda, até o dia da vinda de Cristo, ou da nossa morte, né, nós precisamos estar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar conosco até o dia da nossa partida, amém? Então, blasfemar contra o Pai, contra o Espírito Santo, pode haver perdão, mas contra o Espírito não. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o último elo. Amém, irmãos? É o Espírito que vai nos levar a Deus nesse sentido. Porque ele nos concede a salvação, nos ilumina, né, para a salvação, para a obra que Cristo fez na cruz, mas ele nos leva todos os dias, é ele que aquece o nosso coração todos os dias, é ele que nos leva nossas orações a Deus, amém? É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo que nos convence mesmo na nossa caminhada quando falhamos, erramos, tropeçamos em algumas questões, o Espírito Santo que age na nossa vida para que nos arrependemos, amém? Porque sozinho nós não podemos, nossa natureza é pecadora, mas o Espírito é que age em nós e nos prepara, e é o Espírito que age na igreja, preparando a igreja para, como noiva, né, gloriosa para o dia da vinda do Senhor, amém? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é você blasfemar contra o ser, né, porque o Espírito Santo é Deus, blasfemar contra o ser, contra a obra do Espírito. Blasfemar contra o Espírito Santo é a mesma coisa que rejeitá-lo, amém? E rejeitar o Espírito Santo como Deus, acabou, porque não há mais o que fazer, porque é ele que nos conduz a Deus, é ele que nos capacita a conhecermos a Deus e a entendermos a Deus de forma melhor, né? De forma mais plena, mais clara, amém, irmãos? É o Espírito Santo, e é ele que vai todos os dias da nossa vida, aquecer a nossa vida e nos preparar e nos conduzir a Deus. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, amém? E é imperdoável porque ele é Deus, amém, irmãos? Não dá para você simplesmente blasfemar por uma coisa inanimada, ele é Deus, amém, irmãos? E por ele ser Deus, quando você blasfema dele, ou seja, você o rejeita, e depois nós vamos ver que o sentido aqui da blasfêmia é rejeição, também. Quando você rejeita o Espírito Santo, você está rejeitando o ser que vai te conduzir ao Pai, ao Filho e ao Pai. Amém? Deu para entender aí? Vamos ler aqui o capítulo 6 do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Eu me recordo quando eu fazia teologia, né, que houve um dia, enquanto eu estava fazendo teologia, que houve um debate muito sério sobre o capítulo 6 do livro de Hebreus. E ali, dentro daquele debate, o que a gente pôde observar ali é que cada um tinha a sua posição pré-determinada, né? Porque cada um tem uma cosmovisão, um pressuposto anterior, todo mundo tinha a maioria, né, tinha um pressuposto anterior e aplicava esse texto de forma errônea, dentro ali do curso de teologia, e o professor de teologia, quando ele apresentou esse texto aqui, deu uma grande controvérsia lá, e eu lembro disso agora, nesse momento aqui. O que aconteceu? Que durante aquele debate ali, cada um tinha uma ideia, né, o capítulo 6 do livro de Hebreus, cada um tinha uma ideia
de algo que nada tinha a ver com o texto em si, amém? E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos elucidar esse texto aqui. Vamos ler capítulo 6 do livro de Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, vamos analisar aqui o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, qual o contexto geral do livro de Hebreus? O livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, amém? Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, há muitas teorias sobre isso, não vou entrar nesse assunto, mas o autor dos Hebreus escreveu para pessoas cristãs que haviam vindo do judaísmo, amém, irmãos? E que dentro do contexto ali, alguns estavam retornando, ou seja, eles estavam voltando para a fé, para a lei de Moisés, né, e para os sacrifícios, para toda aquela questão do Antigo Testamento, e rejeitando a fé em Deus. Então, qual é o contexto aqui? O contexto é que o autor, ao escrever o livro de Hebreus, ele estava preocupado em fazer o quê? Em fazer esses irmãos que eram judeus, cristãos, né, cristãos judeus, a entenderem que a fé em Cristo é suficiente para a salvação. E aí ele apresenta Cristo como superior aos anjos, Cristo como superior a Moisés, Cristo como superior à lei, e assim por diante, amém? Leia o livro de Hebreus depois para você entender melhor aí. Então ele começa a apresentar e ele mostra que os sacrifícios, né? Nós falamos no vídeo anterior sobre a tipologia, e ele mostra lá que o Antigo Testamento era símbolo, era uma sombra das coisas futuras, da obra redentora de Cristo, e assim por diante. Ele mostra ali que todas aquelas questões dos sacrifícios, das ordenanças do Antigo Testamento, eram sombras da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e da obra que Deus haveria de realizar no futuro. Amém, irmãos? Então é esse o contexto geral do livro de Hebreus. Alguns hebreus ali estavam voltando, retornando à fé judaica e abandonando Cristo, porque achavam que era muito simples servir a Cristo só pela fé. Não, mas só pela fé, e ainda mais os judeus, que haviam muitos sacrifícios, ordenanças, festas e muitas coisas lá que eram materiais, né? E que eles observavam aquilo e praticavam aquilo, e aí servir a Deus somente pela fé se tornou para alguns deles algo muito simples, né? E aí o autor dos Hebreus vai se aprofundar nesse assunto aqui. Aí ele diz no capítulo 5, ali, se a gente analisar o texto, nós vamos ver que ele começa a falar para eles: olha, pelo tempo que vocês têm, já eram para vocês ser mestres, mas vocês são meninos em Cristo. Ou seja, pelo tempo que eles estavam na fé cristã, né, esses judeus convertidos, já eram para eles terem entendido a obra de Cristo, já era para eles terem entendido a obra da salvação, o evangelho do Senhor Jesus, e já eram para eles serem mestres, mas eles não eram ainda. Ou seja, ainda eram meninos, estavam presos nos rudimentos do Antigo Testamento, estavam presos nos rudimentos do mundo, que Paulo vai chamar lá no livro de Colossenses, essas questões sobre rudimentos do mundo, amém? Ou seja, não eram coisas praticadas pelas religiões, mas que foram colocadas, no caso do Antigo Testamento, como sombras da obra verdadeira de Cristo, e nas religiões em geral, coisas colocadas pelos homens, eram rudimentos do mundo, amém, irmãos? Por quê? Porque a coisa plena, a realidade estava em Cristo, ou está em Cristo, amém? A realidade plena está em Cristo, na pessoa de Cristo, amém? Então, para eles aqui, a fé de Cristo não era suficiente. Então, o autor dos Hebreus está escrevendo exatamente para mostrar isso. Isso é um tratado, amém, irmãos? Nós chamamos de carta aos Hebreus, né, epístola aos Hebreus, mas alguns eruditos acham que não deve ser chamado de carta, e eu concordo com eles. É um tratado teológico sobre a pessoa de Cristo, a soberania de Cristo, sobre a obra de Cristo e sobre mostrando, né, revelando que Cristo é superior à lei e todos aqueles rudimentos do Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? E que não precisa retornar à religião antiga, que eles deveriam permanecer na presença de Cristo, na fé, com a fé, porque a fé é suficiente para a salvação. Aí no capítulo 6 ele diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, porque eles estavam deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, amém? Prossigamos até a perfeição, né? Ou seja,
não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Ou seja, essas coisas mais simples, eles já deveriam ter passado de lado e prosseguir a avançar no conhecimento de Cristo. E da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, amém? E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Depois os irmãos leiam o texto aqui inteiro para a gente entender aqui. O que o autor dos Hebreus diz aqui no capítulo 6? Aqueles que provaram do dom celestial, né? E aqui ele está falando exatamente daqueles que já são cristãos. No caso aqui, não podemos esquecer do contexto do livro dos Hebreus. No caso aqui, os cristãos hebreus, amém, já haviam provado do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, eles eram participantes do Espírito, eles já haviam sido iluminados pelo Espírito Santo para crer em Cristo. Amém? Então eles já viviam na dimensão do Espírito, já viviam no ambiente espiritual do Espírito de Deus e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Eu falei um pouco atrás aqui sobre o debate lá, quando eu estava fazendo bacharel em teologia, na sala de aula, o professor levantou esse tema. E o que muitos irmãos estavam questionando? Eles estavam dizendo que os que provaram a palavra de Deus, as virtudes do século futuro recaíram, dizendo que era qualquer um que eram cristãos e que às vezes pecava, né? Ou que às vezes se desviava, ficava fora da igreja por um tempo e depois retornava, que não havia mais salvação para eles. Alguns estavam dizendo isso, mas não é isso que o texto está dizendo aqui, amém? Nós devemos analisar o contexto inteiro. Olha só, aqui o contexto é dos judeus que estão voltando para a religião judaica. Amém, irmãos? Ou seja, Cristo já não é mais suficiente. Uma pessoa, e isso aqui não estou falando para dar margem para alguém se desviar do evangelho, amém? Preste atenção aí. Estou dizendo o seguinte, talvez não saia da igreja por algum motivo, mas ele continua crendo em Cristo. E aí ele volta. Está tranquilo, ele se arrepende dos seus pecados. Isso não é blasfemar contra o Espírito Santo, amém? Isso não é o pecado contra o Espírito Santo, porque ele foi lá e às vezes ele fica revoltado, às vezes com a igreja, com alguma coisa, fala mal e tal. É errado, é pecado, amém, irmãos? Mas isso não é o pecado imperdoável, porque se ele se arrepender, se converter, o Espírito Santo vai agir na vida dele ainda, porque ele não blasfemou contra o Espírito Santo. E aí nós vamos ver o que é o blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha só, provaram a boa palavra de Deus, virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Então, por que o autor dos Hebreus está escrevendo isso? Porque aqueles irmãos cristãos judeus estavam retornando à lei judaica, porque Cristo não era suficiente, ou seja, para eles, né? Eles olhavam, a fé de Cristo achavam muito simples e começavam a se apegar nos sacrifícios, nas festas, nos rudimentos da antiga religião judaica. E estavam abandonando, ou seja, blasfemando, rejeitando a obra de Cristo, porque não achava que a obra de Cristo era suficiente. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Este é o pecado imperdoável, que é, e depois nós vamos ver aqui, que eles pisam no Filho de Deus, ou seja, pisam na obra que Cristo fez na cruz aqui. Vamos ler aqui para a gente entender melhor. Onde que está aqui? Ó. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior porque jurasse, jurou por si mesmo. Vamos achar aqui. Vamos lá, irmãos. Deixa eu achar aqui que eu estou meio perdido aqui, mas vamos lá. Ó. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? Esse pecado contra o Espírito Santo, ele é a rejeição voluntária, consciente da obra de Cristo. Eles haviam participado da obra de Cristo, vivido ali,
experimentado a boa palavra, crido que a obra de Cristo era suficiente, que Cristo era suficiente para a sua vida, mas começaram a retornar à fé. É aquilo que nós chamamos no grego de apostasas, né? Ou apostasia, amém? É a rejeição da fé, amém? É a rejeição da pessoa de Cristo, é voltar atrás, é rejeitar a Cristo, é pisar no sangue de Cristo e na obra do Espírito Santo. O que acontece aqui, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, essa rejeição de Deus, é quando o homem conscientemente passa a desprezar a Deus e a pecar contra o Espírito Santo. Ou seja, ele é uma luta do homem, né, do ser humano, contra o Espírito Santo. E essa rejeição, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, começa a rejeitar o Espírito Santo, acaba virando uma apostasia, amém? E o abandono da fé. Não olham mais para a obra de Cristo como a obra verdadeira, como única e suficiente para a nossa vida, mas começa a se apegar às coisas do Antigo Testamento, no caso deles aqui, né? Começam a ir para outras religiões e menosprezam aquilo que Cristo fez. E por que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque ao rejeitar o Espírito, porque o Espírito é que convence, é o Espírito que mostra isso, amém? É o Espírito que conduz o homem nessa consciência de Deus e da obra de Cristo. Quando eles rejeitam e passam a voltar ao Antigo Testamento, passam a voltar aos rudimentos do mundo, eles começam a blasfemar contra o Espírito Santo e voluntariamente eles negam essa obra, amém? Voluntariamente apostatam da fé, rejeitam a obra de Cristo, rejeitam a ação do Espírito Santo, e aí blasfemam contra o Espírito Santo, ou seja, não há mais perdão. Por quê? Porque é o Espírito que convence, e uma vez que os homens rejeitam isso, conscientemente, amém, irmãos? Tem que ser conscientemente, sabendo do que está fazendo, amém? Rejeitando porque achou aquilo insuficiente. Ele olhou e disse, isso é insuficiente, eu prefiro as festas de Israel, prefiro a Arca da Aliança e todas essas coisas que hoje nós estamos vendo aí no mundo pós-moderno, né? Quando ele rejeita isso, ele está pecando contra o Espírito Santo, amém? Essa rejeição o leva a pisar o sangue do Cordeiro. E ao pisar o sangue de Cristo, não há mais sacrifício para eles. Amém? E por que diz que não há mais sacrifício para eles? Porque é impossível que uma vez que eles foram renovados, iluminados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, depois que eles rejeitaram conscientemente, amém, apostataram da fé, o Espírito Santo volte de novo a iluminá-los para que eles alcancem a salvação de novo. É impossível que isso aconteça. Amém, meus irmãos? Então, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. É rejeitar conscientemente a obra de Cristo, depois de haver provado essa obra de forma profunda, aqui no capítulo 6 de Hebreus. Lá no caso do capítulo 12, os judeus hebreus, eles rejeitaram, ainda não haviam provado do dom celestial, né, do dom da graça de Deus, mas rejeitaram conscientemente, porque muitos deles, lá nós vamos ver outros textos, o próprio Nicodemos diz, que tinham Jesus como mestre, reconheciam em Cristo a pessoa do Messias, né, reconhecia que Cristo era o Messias de Israel, mas resolveram rejeitá-lo conscientemente, amém? Ou seja, não quiseram a ação do Espírito Santo. E isso mostra que o homem pode rejeitar, sim, a ação do Espírito Santo. Amém? Alguns vão dizer que não, mas podem, sim, rejeitar a ação do Espírito Santo conscientemente. Aqui no caso de Hebreus, se nós olharmos aqui, é isso que está sendo tratado aqui. Esses judeus cristãos estavam retornando à lei judaica, e o autor está preocupado com isso, está dizendo, não façam isso. Amém, irmãos? Vamos terminar o texto aqui para a gente encerrar esse vídeo aqui, porque a terra que bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, já li sobre isso, né? Mas desejamos cada um de vós que mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sim imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por que jurar, jurou por si mesmo, e dizendo certamente, abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo que
querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, o que está sendo tratado aqui é Cristo como sumo sacerdote eterno. Amém, irmãos? E a rejeição desse povo que queria voltar às práticas do Antigo Testamento, e o autor aqui está dizendo, não, cuidado, vocês vão apostatar da fé, amém? Fazendo isso, vocês apostatarão da fé, e não haverá mais sacrifício para vocês, amém? Não haverá mais, o que Provaram falava, recair outra vez, não há mais condições de renovação para o arrependimento, amém? Deu para entender aí, né, irmãos? Então, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a rejeição do homem pelo Espírito Santo. É a rejeição do homem pela obra do Espírito. É o Espírito que convence o homem do seu pecado. Amém? Então, é a rejeição do homem após ter sido iluminado. É a apostasia, no sentido de Hebreus, né, daqueles que já são cristãos, e dos que não são cristãos. É a rejeição da obra do Espírito Santo, como lá os fariseus do Antigo Testamento. Amém? Acho que deu para a gente entender aí, né? Há aqui algo interessante que eu queria, para terminar esse vídeo aqui, ó. Esta obra aqui, Teologia Sistemática. A blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor é imperdoável, porque sendo Ele o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 7 e 11, e que intercede por nós, Romanos 8, 26 e 27, é recusado, rejeitado e blasfemado, 1 Samuel 2, 25. Isso porque a obra salvífica do Pai e do Filho estão completas, mas a do Espírito Santo continua até que todos os salvos cheguem ao céu. Amém? Conclusão: as igrejas somente poderão lograr bom êxito em qualidade e quantidade quando se mantiverem nos padrões da sã doutrina e revestidos do poder do alto, do poder de Cristo através do Espírito Santo. É impensável um crente ou uma igreja sem o Espírito Santo. Não devemos cometer nenhum pecado contra ele, a fim de que mantenhamos conosco e em nós. Que o Senhor nos ajude a sermos sadios na fé, maduros no entendimento e zelosos na manutenção da chama do autêntico avivamento espiritual. Amém, meus irmãos? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição do homem com a obra de Cristo. Amém? Rejeição contra a obra de Cristo depois de ser iluminado e até antes de ser, ou melhor, enquanto está sendo iluminado, né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já o iluminou. Para explicar melhor, o Espírito Santo já o iluminou, né? Ele creu, ele entendeu que Cristo é o Filho de Deus, e ele mesmo assim entende que deve rejeitar isso, que não deve aceitar isso. Amém? Ele entende que o Filho de Deus, que a salvação está em Cristo, na pessoa de Cristo, e ele rejeita deliberadamente, ou seja, rejeita conscientemente a obra do Espírito Santo. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável que não há salvação. Amém? Para encerrar aqui, há muitas igrejas hoje que estão muito preocupadas em colocar, trazer, né, para o nosso meio cristão os elementos da fé judaica, como a Arca da Aliança nos púlpitos e a adoração da Arca da Aliança, alguns criando o Templo de Salomão, né, construindo o Templo de Salomão, fazendo toda aquela adoração em torno do Templo de Salomão. Isso é pecado, amém? Isso é rejeitar a obra vicária de Cristo. Isso é pecado, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando você colocar a sua fé, a sua força, né, a sua fé conscientemente à Arca de Aliança, ou seja, Cristo não é suficiente e você precisa voltar aos elementos do Antigo Testamento, isso é pecado. Amém? É pecado imperdoável e não há perdão, porque aquilo tudo era sombra
da obra de Cristo e já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Espero que tenha dado para você entender. Outra coisa, há muitos irmãos hoje, inclusive pessoas que eu conheço, que estão se judaizando, voltando a ser cristãos messiânicos, só que cristãos messiânicos que guardam a lei de Moisés, amém? Guardando todos os rudimentos na lei de Moisés, de todas as ordenanças que haviam no Antigo Testamento, e dizendo que os cristãos estão errados, que os cristãos são heréticos e tal, e retornando ao Antigo Testamento, circuncidando e fazendo coisas que já acabaram, que já não tem mais nenhum sentido para nós, como cristãos entendedores da palavra de Deus. Amém? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Que Deus nos ajude, nos capacite a andarmos na presença dele, confiarmos em Cristo. Cristo é suficiente. Amém? A suficiência de Cristo deve ser algo a ser entendido e guardado em nossos corações. Cristo é suficiente para a nossa vida e para a nossa salvação. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Acho que deu para responder aí. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários aí. Amém, irmãos? Curta aí o vídeo e se inscreva se você gostou para acompanhar os próximos vídeos. Amém? Graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.